mudado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Você é grato? Agradece a Deus hoje aí. Você está viva. Deus tem te aberto as portas. Lembra do que Deus já fez sobre você, sobre a sua casa. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi. Novo dia recebemos. Cada dia que amanhece é um novo dia. Para adorar, para agradecer. Para testemunhar o que posso. Bem-vinda, Ivone. Deus abençoe sua vida. Sou grato, Cristo. A paz do Senhor, bom dia. Cristo, diga assim, sou grato, Cristo. Muito obrigada. Cristo, novo dia recebi. Amém? Gente, vamos entrar no livro de Sofonias. É um livro quase que não é falado sobre ele, né? Sofonias. Mas aqui no devocional a gente está trazendo todos os livros dos profetas, né? Os profetas menores, os profetas maiores. E quem está acompanhando a gente aqui sabe que esse livro dos profetas, ele está trazendo tanto alinhamento, né? É um livro que nós podemos dizer assim, é um livro atual. É um livro atual, porque nós estamos vivendo coisas que estão aqui. É incrível, é incrível. Cada vez que eu leio um livro do profeta, eu falo, meu Deus do céu. Já está escrito há tanto tempo, né? Então, hoje nós vamos iniciar o estudo do livro do profeta Sofonias. Sofonias. São 3 capítulos também, né? Depois de caminharmos por Abacuque. Quem estudou o livro de Abacuque, se você ainda não viu, tá no meu canal do YouTube, Thalita Mendonça. Agora vamos entrar no livro que traz uma mensagem muito forte também. Esses profetas viveram, alguns viveram antes do cativeiro, né? Babilônico. Outros profetizaram depois. A gente precisa entender que os profetas, eles estavam na sua função, eles tinham uma função de trazer a mensagem de despertamento, tá? Cada era da história, Deus falou de uma forma, tá bom? Esse aqui, quando a gente estuda os profetas, foi a época que Deus falava através do profeta. Era uma pessoa separada por Deus para ouvir o coração de Deus, e Deus falava com ele através de sonho, de visão, tá? Levava ele até determinado lugar através de visão, mostrava tudo para eles. Então era uma época muito propícia para os profetas, porque essa era a forma. Por isso que os reis, eles tinham os profetas perto dele, porque eles não tinham o dom de receber de Deus essas coisas. Quem tinha era o profeta. Então, quando a gente estuda esses livros, a gente vai entender muito aqui o caráter de Deus, o que Deus, como que Deus agia nas circunstâncias, né? Então, Sofonias é um livro que traz também uma mensagem forte sobre o juízo. Então, por isso que muitos dessas mensagens são muito parecidas, né? Por quê? Porque era anos e anos profetizando, até o cativeiro chegar, até Deus punir, até o juízo chegar. Então, durante essas eras, iam passando os profetas e mais profetas, tá? Thalita, o dia de hoje não tem profeta? Tem. Mas a evidência maior de Deus falar conosco é isso aqui, ó. Porque naquela época não tinha as escrituras sagradas pronta. Eles estavam construindo a história, né? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que foi separada, 66 livros, que hoje está dentro de um livro para que eu e você pudesse ler. Tanto que a gente está estudando Sofonias aqui, a gente conhece a história, conhece Deus através do livro, tá? É um livro milenar, nunca houve na história perda dele, né? Mas poderá acontecer.
nos finais dos tempos, né? Por isso que o salmista fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então precisamos ler a Bíblia e guardar ela e meditar nela, porque a gente não sabe até quando, né, nós vamos ter essa Bíblia impressa. Amém? Glória a Deus. Quem está aqui comigo? Mais Ivone, Marinalva, Deus abençoe. Eunice. Então, gente, olha como é bom a gente estudar a palavra de Deus. Tanto conhecimento, né? Tanto conhecimento que vem. Amém? Então, eu vou ler para vocês aqui, vou trazer algumas meditações. Fica comigo aqui para a gente junto estar meditando. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, Pai, de palavra, de louvor, de gratidão. Fica conosco, Espírito Santo. Fala conosco através do profeta Sofonias. Nós queremos entender o teu coração através desse profeta, das mensagens que ele liberou, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor ainda permite nós vivermos, Senhor, e conhecermos, Senhor, as Escrituras. Deus, que possamos guardar essa palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Fica conosco, em nome de Jesus. Simone, seja bem-vindo. Jaque, a paz e a paz. Estávamos falando aqui no início que os profetas, toda vez que nós estamos estudando o livro de profetas, a gente vai ver que a mensagem, elas são muito parecidas. Por quê? Porque foi a época em que eles profetizavam. Deus falava através de profetas. É a época dos profetas. Então tem várias formas de Deus falar durante a era, né? Então Deus teve a época também de Deus usar muito. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Então Sofonias profetiza em um período em que Judá estava espiritualmente frio, né? Cheio de idolatria, de injustiça. E eu sempre falo que é um livro muito atual, porque nós vivemos isso. Né? O povo ainda tinha aparência de religião, mas o coração estava não estava, né? Estava distante de Deus. É a religiosidade, aquele ativismo, é mais ou menos o que a gente vê hoje. Por isso a mensagem central desse livro, ele gira em torno de uma expressão muito marcante. Quando a gente for ler aqui, o dia do Senhor. Vai chegar o dia que o Senhor vai agir. Amém? E aí, Sofonias anuncia que Deus não ignora o pecado. Qual é a mensagem que ele carrega? Deus não ignora pecado, mas também revela algo poderoso. Mesmo em meio ao juízo, Deus sempre deixa um caminho de restauração para aqueles que se voltam para Ele. Sempre. Deus deixa um caminho de restauração para aqueles que se voltam no meio do juízo. Então, por isso que quem estuda escatologia, né, que são os acontecimentos dos últimos dias, nós sabemos que vai ter a grande tribulação. Uns acham que a igreja já não estará mais aqui, outros acham que a igreja está passando. Mas no dia da grande tribulação haverá muita salvação. Muitas pessoas vão se arrepender. Infelizmente, na hora da grande tribulação. Mas haverá, e aí, gente, o assunto vai ser diferente. Né? Aí a pessoa vai ter que dar a sua própria vida ali, em amor de Cristo. Tá? Hoje você é pela graça, você vem pelo amor, ninguém força. Você está vivendo num tempo da graça. Mas no tempo da grande tribulação vai ser diferente. Aí é a tua vida, né? Vai ser algo muito difícil. Então hoje nós vamos entender que Deus levantou esse profeta e o que essa mensagem ainda tem a dizer para nós. Amém? Deus abençoe vocês que estão chegando. Graças a Deus. Márcia, Deus abençoe também. Rita. E é isso, gente. Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui para dar um recado para você. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já percebeu que às vezes, mesmo amando a Deus, algumas áreas da nossa vida parece que está travada? Ciclos se repetem, dores que ficam guardadas, situações que a gente não entende porque ainda nos afetam. Você já sentiu isso? Eu atendo muita gente, eu atendo muita pessoa, cristão, e eu vejo que ela está caminhando, ele está caminhando com essa dor, e muitas vezes vem nos procurar,
porque não entende por quê, está sofrendo ainda. A verdade é que muitas dessas coisas estão ligadas à ferida da alma, que nunca foram tratadas. Feridas da alma que ainda precisam ser reconhecidas, faladas. Por isso nós vamos viver um tempo muito especial no seminário Restaura-me, Senhor. Será um encontro para trazer entendimento, né? Trazer restauração. E a luz da palavra de Deus. O melhor de tudo é a luz da palavra de Deus. Nós vamos fazer isso. Então, se você sente que esse é um tempo para a sua vida, que Deus tem um propósito para você, né? É um tempo de Deus, as inscrições ainda estão abertas. Você pode fazer, corre lá no link aqui na minha bio, para você viver esse tempo conosco no Restaura-me, Senhor, tá bom? Vai ser pela manhã, um sábado pela manhã, tá? 8 horas da manhã, você já vai poder chegar lá na Igreja Batista Mundial, que fica no bairro da Taquara. Vai tomar um café conosco lá. E 9 horas nós estamos começando lá no templo o nosso seminário, com adoração, com louvor e a luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Agora, gente, o autor desse livro que nós vamos conversar é Sofonias, profeta Sofonias. Ele é um dos poucos profetas que apresenta uma genealogia extensa, tá? Ele diz ser descendente, olha quando você abre o livro aí, se você estiver em casa, senão você escuta. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Isso tem muito a ver. Isso significa que Sofonias, ele conhecia bem a realidade espiritual e política de Judá. Ele foi de várias situações de reinados, né? Então ele diz ser descendente do rei Ezequias, o que indica que possivelmente tinha origem na linhagem real. Isso é importante a gente entender, que Deus ele levantava os profetas para andar com os reis. Lembra de Samuel e Saul? Né? Samuel estava ali orientando, falando o que Deus mandava fazer, que Deus não falava para fazer. Então, era um ofício. Ele andava junto com eles. Então, Judá estava mergulhado na idolatria. Práticas pagãs haviam invadido o culto. Injustiça social era comum. Gente, lembra sempre que os profetas, eles estão falando para os crentes. A profecia era para o povo de Judá, era para o povo de Israel. Então, esse foi um período importante, porque Judá estava mergulhado em idolatria. Práticas pagãs haviam invadido o culto. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver algumas práticas pagãs dentro da sua igreja. Hoje estão fazendo festa, não fala festa junina, né? Festa Caltrim, festa do milho. Não vamos criar polêmica aqui, mas eu estou falando, trazendo um contexto para você. Prática pagãs havia invadido o culto. É ou não é, gente? Vocês não veem isso por aí, não? É um negócio mais ou menos assim. Carnaval. Tá lá o povo se preparando para o carnaval. Então, algumas festas pagãs estavam entrando, né? Bingo dentro da igreja. Alguns tipos de sorteios. Umas coisas assim. Injustiça social. Né? Rifa. Isso é polêmico, mas tem também esse negócio. Então eram as práticas pagãs, assim, meio travestida, né? De religiosidade, mas Judá estava nessa situação. Injustiça social era comum. Havia corrupção espiritual, né? Você me dá aí uma coisa que a gente vai resolver o teu problema aqui, a gente vai orar por você. Mesmo com a reforma religiosa iniciada por Josias, o coração de muitos ainda estavam distante de Deus. Deus então levanta Sofonias para alertar o povo que o juízo ia chegar. Então, gente, isso foi anos e anos Deus falando. Não foi assim da noite para o dia, não. Por isso muitos profetas
Vinha um atrás do outro anunciando. Então, o livro ele tem 3 propósitos principais. Anunciar o dia do Senhor, que é o tempo de juízo contra o pecado. Chamar o povo ao arrependimento verdadeiro e revelar que Deus preservaria os remanescentes fiel. Sempre foi assim. E não é diferente no dia de hoje, tá? Deus continua falando que o juízo virá. Se você parar um pouquinho para observar, Deus está sempre falando. Deus está mostrando os sinais. Nós somos uma geração, gente, de muitas profecias que vão se cumprindo através de nós, tá? Então você não pode ficar alarmado. Você pode ficar preocupado? Sim, pode. Mas se você conhecer Bíblia, se você ler a palavra de Deus, você vai falar, uau, estou vivendo esse tempo. Eu sou um remanescente, tá? Mesmo quando Deus corrige, Ele sempre prepara o caminho de restauração. Sempre, 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 tá? Então, o dia do Senhor. Essa expressão, ela aparece várias vezes e descreve um momento em que Deus intervém diretamente na história. Confronta pecado, julga a injustiça, restaura o povo. É ou não é? Esse é o tempo que Deus está usando. Deixa eu ver vocês aqui. Bem-vindo, Simone, Jaque, eu falei. Jaque, tudo bem? Eunice, Deus abençoe. Eunice, Cristina, bom dia. Vocês podem ir falando aquilo que vocês quiserem, os insights que vocês estiverem tendo, que eu vou depois lendo aqui, tá? Então, o capítulo 1, que é o que nós vamos estudar hoje, fala o juízo do dia do Senhor. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. E aqui ele vai falando. Aí depois lá no versículo 7 vem o dia da ira do Senhor. Cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Isso quando fala o dia do Senhor, o dia do juízo, tá? O Senhor preparou o sacrifício, sacrificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei. Então, gente, a linguagem é forte, né? Você vê que é uma linguagem forte que tem dentro desse livro. Porque Deus, ele está mostrando a seriedade do pecado. A seriedade do pecado. Judá havia se misturado com práticas idólatras. Olha o perigo da gente fazer isso, né? O povo, ele tentava servir a Deus e aos ídolos ao mesmo tempo. Existe a idolatria moderna, tá, gente? A gente já falou aqui, tá bom? Ó, rede social, né? Idolatria com pessoas, dinheiro, status, fama, tá? Deus deixa claro, ele não aceita o coração dividido. Você observa que Deus está sempre chamando a atenção antes do juízo? Sempre, isso serve para a nossa vida particular. Deus, ele jamais vai permitir algo acontecer se ele não te dar sinais. Ele não te mostrar e não falar. Sabe, a gente vai assim empurrando com a barriga. Aquele filho, vou dar um exemplo, aquele filho está lá dentro do quarto, tá? E a gente está orando por ele, mas a gente precisa estar atento aos sinais que Deus está dando. O casamento está balançado, a gente fica ignorando. Deus está dando sinais para a gente olhar, sentar, resolver. Tô com uma dor, tô com uma ferida que eu vou carregando a vida toda. Deus está dando sinais. Se prepare, se organize, busque ajuda antes que isso vira uma doença, uma depressão. Vai resolver essas coisinhas que estão dentro de nós. Por isso, restaura-me, Senhor, tá? Pra gente falar coisas à luz da palavra de Deus. E você poder sair dali através de uma oração que nós vamos fazer. Vamos fazer um diagnóstico. Vou liberar uma ficha, que é tipo um mapeamento que você vai olhar, identificar e marcar. É isso aqui eu tô vivendo, isso aqui
foi por causa disso. E isso, você vai marcar e a gente vai apresentar ao Senhor. Vamos clamar a Deus. Vamos repreender todo demônio que aproveitou dessa ferida. Em nome de Jesus, tá? E é isso, por isso que é o restaura-me, Senhor. Como está lá no Salmo 147. Ele restaura os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Ali está falando de vida de emocional, tá? Não é coração físico. Deus também pode curar fisicamente. Mas o texto está falando de emoções. Tá bom? Então, gente, voltando aqui no texto, a pessoa ela quer ouvir a palavra, ela quer bênção, quer proteção de Deus, mas não quer abrir mão de comportamentos que sabe que desagradam a Deus, tá? Então tem comportamentos que desagradam a Deus. E aí a gente vai arrumando problema no mundo espiritual. Por exemplo, quer viver princípios bíblicos, mas continua alimentando relacionamentos que sabe que não são saudáveis espiritualmente. Como que eu vou manter um relacionamento desse? Tô falando para quem tá noivo, quem tá namorando, quem tá arrumando uma pessoa. Eu já cuidei de pessoas assim. Não consegue se firmar, porque o relacionamento não é saudável. Tem que resolver isso. Busca Deus no culto, mas durante a semana vive como se Deus não estivesse presente. Entendeu? Então isso pode acontecer, gente. Muita gente mistura de fé, né, com outras fontes de direção. Diz confiar em Deus, mas busca direção espiritual em horóscopos. Thalita, tem crente que faz isso? Faz, gente. Ah, não tem nada a ver, isso é só uma leitura da ciência. Cuidado com essa ciência moderna, tá? Então eu confio em Deus ou eu vou buscar ajuda no horóscopo? Na energia? Na superstição? Tem coisa que é superstição. Então eu preciso confiar no Senhor. Diz depender de Deus, mas coloca segurança em outras fontes espirituais. Ou seja, tenta somar Deus com as influências. Isso é sincretismo religioso. Era esse o cenário que Sofonias estava profetizando. Tem alguma coisa que não é parecida no dia de hoje, que a gente vê por aí? Tem, eu tenho certeza que você conhece. Outra coisa, cristianismo apenas de aparência que estava acontecendo. Frequenta a igreja, conhece versículo bíblico, participa da atividade religiosa, mas o coração está distante de Deus. Não há busca real, não há transformação, não há arrependimento sincero. Gente, isso é muito triste. Deus não rejeitou Judá porque eles pararam de falar de Deus. Não. Ele os confrontou porque continuavam falando de Deus, mas vivendo divididos. Entende isso? Deus não rejeitou Judá porque eles pararam de falar de Deus. Pararam não. Eles falavam de Deus, mas continuavam falando e divididos. De Deus e falando de outros ídolos. E fazendo outras coisas. Então muitas pessoas hoje vivem uma fé dividida. Querem Deus. Eu quero é Deus. Tem um louvor, né? Eu quero é Deus. Mas também querem manter práticas que desagradam a Deus. Sofonias mostra que Deus chamou seu povo para uma fidelidade verdadeira. É sobre isso. Né? Estão entendendo aí? Tá fazendo sentido para vocês? Paz do Senhor. E aí no versículo 12 ele fala assim: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Gente, eu vou ler isso aqui de novo.
Olha o que ele fala. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas. Ou seja, Deus vai lá no profundo, no detalhe. E castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, ou seja, você está pensando assim. O Senhor não faz bem e nem faz mal. Ou seja, tanto faz. Tanto faz estar com Deus ou não. Então, gente, aqui Deus ele confronta algo muito perigoso. Espiritualidade, né? É algo muito perigoso espiritualmente. A indiferença. A indiferença. Deus está aqui julgando, confrontando isso. Porque olha o texto que ele falou aqui. Deus não faz bem nem faz mal. Tanto faz. Tá com Deus, não tá. Então, a indiferença. Essas pessoas pensavam assim, ó. Deus não fará nem bem nem mal. Tem muita gente que fala o tempo todo assim, Deus é amor. Deus é amor. Né? Vocês estão aí pregando, falando de juízo, mas Deus é amor. Mas ele é fogo consumidor. Né? O fato de Deus ser amor, ele não quer dizer que ele está ignorando o erro, o pecado, não. A indiferença espiritual ainda é um grande problema hoje. Não é rejeição aberta de Deus. Não, não é isso. É algo mais sutil, gente. É frieza espiritual. Acomodação, falta de buscar. Tá? Frieza espiritual, acomodação, falta de busca. A indiferença espiritual, ele é algo que no dia de hoje também nós vivemos, tá? Deus não faz bem, Deus não faz mal, o texto estava dizendo isso, ou seja, eles acreditavam que Deus não interviria. Não era rebeldia aberta, era indiferença. A pessoa mantém hábitos religiosos, mas sem envolvimento real. Ora de forma mecânica, né? Lê a Bíblia sem reflexão. Participa do culto sem engajamento interior. Gente, nós às vezes já passamos por esse lugar também. Coração que não se sensibiliza. Não se sensibiliza mais. A palavra é pregada, mas nada muda. A pessoa ouve sobre perdão, ouve sobre santidade, sobre arrependimento, mas cadê? Nada muda, gente. Isso não... Ela fala assim, não, isso não é pra mim, não. Isso aí é pro outro. Ela é muito fácil de acusar as pessoas, né? É pro outro. Eu não preciso de ir num seminário assim, não, porque eu tô bem. A gente fica lutando contra o arrependimento, contra o lidar. Uma vida espiritual parada. A pessoa não cresce mais espiritualmente. Não busca intimidade com Deus, transformação, aprofundamento espiritual. Nós aqui, quanto Ministério de Intercessão, nós temos oração diariamente. Todos os dias você pode estar aqui, parando alguns minutos, se concentrando na oração, nas palavras que Deus vai liberando através das nossas intercessoras. Cada dia 1 hora, e Deus usa as pessoas de modo diferente. Sempre vai ter uma palavra de direcionamento na sua vida, uma oração. Esse é um ponto. Nós temos toda quinta-feira, nós temos uma sala pelo Google Meet para trazer treinamento na área de intercessão, na área de libertação, na área de batalha espiritual. Nós temos live 3 vezes na semana. Nós temos seminários. Então nós estamos movimentando para a gente poder ficar na presença de Deus, gente, porque é muitos estímulos para te tirar da presença de Deus. Se você não botar um propósito, não agendar isso, nós não vamos fazer. Então hoje tem um canal da internet para você se conectar. Às vezes não dá para ir para a igreja, né, fisicamente, mas você tem internet, tem muitos trabalhos, né? Muita gente mantém apenas uma rotina religiosa. O perigo não é apenas quem rejeita Deus, tá? Estão rejeitando, ele é ateu, está rejeitando a Deus. Não, o perigo não é esse. O perigo também é quem se acostuma com Deus. Se acostuma. Aí eu quero fazer uma pergunta para a gente refletir. Nossa fé tem sido viva ou apenas um hábito religioso?
Eu já passei por esse lugar, tá? De hábito religioso. Até que eu tive um encontro com Jesus. Já depois de 40 anos de idade. Já quase 40 anos na igreja. Eu tive um encontro com Jesus. Que transformou a minha vida. Esse seminário de cura, de libertação. Então, gente, é isso. E agora ele vem falando assim: o grande dia do Senhor está perto. Sofonias, ele alerta que Deus não ignora o pecado para sempre. O juízo pode parecer demorado, mas ele vem no tempo determinado. Isso acontece muito com o que vimos em Abacuque, lembra? Deus age no tempo certo. Né? Essa mensagem não é sobre medo, tá bom? Eu quero que vocês guardem isso. Não é sobre medo. A gente não pode pensar assim. Ela é um convite ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo, ela é um convite para nós nos arrependermos. Né? Se Deus visitasse hoje a nossa vida com profundidade, preste atenção nessa pergunta. Se Deus visitasse hoje a nossa vida com profundidade, o que Ele encontraria? Um quebrantado coração move o coração de Deus. Será que tem um coração quebrantado aí? É um quebrantado coração, traz o céu para nós. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de estar na presença do nosso Deus. Não acostumar com ela. Senão a gente começa a ficar frio, relativizando. Né? E aqui no versículo, no capítulo 2, amanhã a gente vai falar sobre o chamado ao arrependimento. Amanhã não, quinta-feira. Nós vamos falar sobre o chamado ao arrependimento. Amém? Então, gente, guarda essa palavra no seu coração. Tá bom? O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus de hoje. Tá? O livro ele termina com uma imagem poderosa. Deus celebrando a restauração do seu povo. Deus celebrando a restauração do povo. Porque sempre foi assim. Deus vai dar caminhos de restauração. Amém? Deus ele vai trazer restauração para o povo. Então, o capítulo 1 de Sofonias nos confronta com duas realidades muito atuais. Guarda isso. Que você sai daqui sabendo disso. O coração dividido e a indiferença espiritual. O coração dividido quando queremos Deus, mas não queremos abrir mão de tudo que nos afasta dele. Isso é um coração dividido. E a indiferença espiritual, quando a fé se torna rotina e perde o fogo da busca. Entendeu? Perdeu o fogo da busca. Deus abençoe sua vida. E para quem chegou agora, deixa eu dar um recado para você. Nós estamos nos preparando. Estamos na reta final, tá, gente? Não deixe para a última hora se você ainda não fez as inscrições, porque a vaga é limitada, vai fechar depois aí, só no próximo, tá? Então, eu falei aqui no início o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que às vezes, mesmo amando a Deus, algumas áreas da vida parece que estão travadas? Mesmo a gente amando ao Senhor, ciclos que se repetem, né? Dores que ficam guardadas, situações que a gente entende por que ainda está nos afetando essa situação. E a gente não entende isso. Estamos na igreja, estamos servindo ao Senhor, já estamos todo tempo. Por que esse negócio dentro de nós? Por que você tem questionado, né? A verdade é que muitas dessas coisas estão ligadas à ferida da alma, que nunca foram tratadas.
Isso não tem a ver com a sua fé, não é falta de fé. Por isso nós vamos viver um tempo muito especial no Seminário Restaura-me, Senhor. Será um encontro para trazer arrependimento, né? Vai trazer entendimento para a sua alma. Vai trazer restauração à luz da palavra de Deus. Então, se você sente que esse é um tempo para você, vai lá, faz sua inscrição. Procura a nossa equipe. Thalita, eu quero muito ir, mas não sei como que eu faço. Procura a equipe. Manda no direct, nós vamos atender você. E vai ser um tempo profundo. Vai ser pela manhã, tá? Um sábado de manhã, 9 horas começa o nosso seminário. Mas 8 horas você já vai chegar para o credenciamento, para o momento de comunhão, café da manhã, conosco lá, tá bom? Jesus te abençoe, eu te espero. E que seja um tempo de muita restauração para a sua vida. Amém, gente? Gente, vamos terminar. Quinta-feira nós estamos de volta, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no retorno de vocês. Amém, amém. Deus abençoe todos que passaram por aqui. Ivone, Deus abençoe. Pai, muito obrigado por essa palavra em Sofonias. Deus, que ela encontre, Senhor, repouso e que ela trate, Senhor, muitos corações nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos essa palavra e entendemos, Pai, que o Senhor tem cuidado conosco, que deixou, Senhor, essa palavra escrita para que hoje nós pudéssemos ter acesso e pudesse também mudar nosso comportamento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Fica conosco durante esse dia. Amém e amém. Às 17h50, oração no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? E quinta-feira, põe o relógio para despertar aí. Nós vamos estar no Google Meet ao vivo. Você pode vir participar da nossa sala de treinamento na área de oração, de intercessão, de batalha espiritual. Tem sempre uma palavra ali para te orientar e te ajudar, tá bom? Fique na paz. Deus te abençoe.